Eu percebi isso pela primeira vez em uma sexta-feira à noite. Minha esposa, Amy, estava incomumente distante. Após 8 anos de casamento, eu já estava acostumado com o ritmo de suas emoções e humor, as mudanças sutis em suas expressões e tom de voz, então a diferença não era difícil de perceber. Mas dessa vez, algo mais profundo pairava sob sua frieza, uma frieza que parecia fora de lugar em nossa rotina normalmente calorosa e familiar. Nós tínhamos ido a uma festa de jantar alguns dias antes, organizada por uma amiga dela do trabalho. Foi uma noite agradável, ou pelo menos eu pensei que fosse, mas algo no comportamento dela naquela noite me incomodou. Eu ainda podia sentir isso agora. Ela estava mais animada do que o habitual, rindo com um toque extra, como se estivesse se apresentando, quase. E então havia o Dave. Ele era um dos colegas dela, alguém que ela havia mencionado casualmente uma ou duas vezes. Alto, bem apessoado, um pouco confiante demais, o tipo de cara que deixa uma impressão. Na festa, eu percebi ele observando-a. Não de uma forma obviamente óbvia, mas com aqueles olhares que duravam um pouco mais do que deveriam. Sempre que ela ria ou contava uma história, os olhos dele ficavam nela, e cada vez que ele falava, ela parecia um pouco interessada demais, se inclinando um pouco mais perto. Eu disse a mim mesmo que não era nada, apenas uma diversão inocente, mas uma sensação desconfortável se alojou no fundo do meu estômago, algo que eu não conseguia sacudir. Mais tarde, quando mencionei isso, ela deu uma risada, dizendo que ele era apenas um cara engraçado do trabalho. Essa resposta não me soou bem. Havia algo que ela não estava dizendo. Eu conhecia Amy melhor do que isso, ou assim pensava. Então vieram as desculpas. Na semana seguinte, ela mencionou que ficaria trabalhando até tarde, que havia um projeto de última hora que ela precisava cuidar. Ela geralmente não trabalhava à noite, e nunca falará sobre grandes prazos. Mas eu segurei a língua, lembrando a mim mesmo que às vezes as coisas simplesmente aconteciam. Eu me convenci de que estava sendo paranoico. Mas conforme a semana passou, o comportamento dela ficou mais estranho. Ela mantinha o celular perto, frequentemente enviando mensagens ou rolando a tela com um sorriso suave que desaparecia assim que eu entrava no cômodo. Ela voltava à tarde do trabalho, com explicações apressadas, vagas. Mesmo assim, eu mordi a língua, determinado a dar o benefício da dúvida. Até que uma manhã, ela deixou o celular na mesa enquanto se apressava para se arrumar para o trabalho. Enquanto ela tomava banho, me vi encarando o celular. Minha mente lutava com o instinto de olhar, de confirmar ou refutar minhas suspeitas, mas eu não queria ser aquele cara, marido ciumento e inseguro que fuça no celular da esposa. Mas, quando eu estava prestes a me afastar, o celular vibrou. Meu coração disparou enquanto eu olhava para baixo e vi uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Não era um nome, apenas um código de área da Virgínia, e percebi que tinha visto esse mesmo código de área no histórico de chamadas dela recentemente, embora não tivesse dado muita atenção antes. Senti um frio percorrer minha espinha, mas desvi o olhar, com a mão pairando sobre o celular, dividido entre uma estranha sensação de culpa e uma necessidade avassaladora de saber. A decisão me consumiu durante toda a manhã. Eu me convenci de que o número desconhecido não significava nada, que eu deveria simplesmente perguntar a ela. Mas conforme o dia passava, eu ficava cada vez mais inquieto. As memórias da festa de jantar surgiram na minha mente, me rindo, se aproximando demais de Dave, o olhar dele em cima dela, suas pequenas trocas que pareciam um pouco familiares demais. E as perguntas persistiam, de se houvesse algo mais? Naquela noite, ela chegou em casa mais tarde do que o habitual, com o rosto corado. Quando perguntei como foi o trabalho, ela mal olhou nos meus olhos, apenas murmurou algo sobre prazos e passou por mim. Eu queria pressioná-la por mais, perguntar o que realmente estava acontecendo, mas algo me segurava. Talvez fosse medo, ou talvez fosse o receio de ouvir algo para o qual eu não estava preparado. As dúvidas só cresceram. Na manhã seguinte, quando ela saiu para o trabalho, não consegui me segurar. Verifiquei os registros do celular dela. Rolando a tela, vi o número da Virgínia aparecendo repetidamente, especialmente durante a madrugada.
O mesmo número, dia após dia, às vezes várias vezes em uma única noite. Um nó se formou no meu estômago, meu coração batendo forte enquanto tentava entender aquilo. Fiquei em silêncio, dizendo a mim mesmo que a confrontaria assim que tivesse mais clareza. Talvez houvesse uma explicação, talvez fosse tudo apenas um grande mal-entendido. Mas, conforme os dias passavam, a distância dela só aumentava. Ela estava distante, sempre no limite, com o celular grudado na mão. Ela quase não olhava mais para mim. Depois de alguns dias de observação silenciosa, decidi que não podia mais ficar parado. Eu precisava saber. Com o coração apertado, contratei um detetive particular. Não foi uma decisão tomada levianamente, parecia uma traição de tudo o que havíamos construído juntos. Mas eu não podia ignorar a sensação constante de que algo estava acontecendo nas minhas costas. Raciocinei que, se eu estivesse errado, faria as pazes, confessaria meus medos e reconstruiria nossa confiança. Mas, se estivesse certo, bem, eu não sabia como lidaria com isso. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada vez que ela saía, eu olhava para o meu celular, meio esperando que o detetive ligasse com uma atualização, meio temendo o que ele diria. Eu tentava manter as coisas normais, agir como se tudo estivesse bem, mas a tensão era insuportável. Me vi me afastando, minha própria frustração e raiva fervendo por dentro, sabendo que a verdade, fosse ela qual fosse, logo viria à tona. Foi numa quinta-feira à tarde, alguns dias depois de contratar o detetive, que recebi a ligação. Eu estava sentado no meu escritório, fingindo trabalhar, embora minha mente estivesse em qualquer lugar, menos nas minhas tarefas. Meu celular vibrou, e a voz do detetive soou pelo aparelho, calma, mais firme. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Ele a seguiu na noite anterior. Ela não estava trabalhando até tarde, ela havia se encontrado com o Dave, se escondendo em um restaurante tranquilo e isolado. Eles compartilharam uma refeição, com as cabeças próximas, rindo, trocando sorrisos íntimos. Depois, foram juntos para um hotel. A confirmação me atingiu como uma onda de choque, uma raiva intensa que embaçou minha visão, e uma dor profunda, oca, que se instalou no meu peito. Cada momento que compartilhamos, cada memória, cada conversa tardia, cada plano para o futuro, tudo parecia sem sentido, uma fachada frágil escondendo a traição dela. Mas eu sabia o que precisava fazer. A confirmação da traição de Amy pairava sobre mim como uma nuvem de tempestade. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, e toda vez que fechava os olhos, só via ela e o Dave juntos. Na manhã seguinte, eu segui com as tarefas do dia, embora tudo me parecesse vazio. Fiz café, deixei um bilhete dizendo que eu teria um dia longo e tentei me manter composto. Por dentro, eu era um fio de raiva e dor, mas continuei me dizendo que precisava manter a calma, precisava ser estratégico. Quando Amy chegou em casa naquela noite, ela estava como sempre, ou pelo menos tentou ser. Me deu um beijo na bochecha ao entrar, mas parecia forçado. Ela evitou o contato visual, murmurando algo sobre estar cansada ou do trabalho. Eu me perguntei quantas vezes ela havia chegado em casa assim antes, escondendo segredos por trás de um sorriso cansado. Eu mantive minha compostura, embora meu coração batesse forte enquanto ela se movia pela casa, se preparando para o jantar. Eu sabia que não podia deixar transparecer o que havia descoberto, ainda não. Eu precisava esperar o momento certo, quando tivesse todas as provas e ela não tivesse onde se esconder, sem espaço para suas desculpas habituais ou tentativas de minimizar a situação. Eu me sentia como se estivesse assistindo nosso casamento se desfazer em câmera lenta, cada interação um lembrete de quanto havia sido mentira. No fim de semana seguinte, ela me disse que teria que sair para uma conferência de trabalho em uma cidade vizinha. Senti uma onda de raiva quando ela explicou os planos de última hora, mas mantive a voz calma, assentindo e desejando-lhe uma viagem segura. Ela fez as malas, me deu um beijo de despedida e desapareceu para o que achava que seria apenas mais uma viagem de trabalho. Mas eu não ia deixar ela ter outro fim de semana com o Dave sem consequências. Assim que ela saiu, fiz as malas, entrei no carro e dirigi até a cidade onde a conferência dela deveria estar. Foram 2 horas exaustivas de viagem, minha mente acelerada o tempo todo,
cada quilômetro aumentando a tensão. Eu sabia que o detetive a havia seguido, mas eu precisava ver isso por mim mesmo. Eu precisava estar lá para testemunhar a verdade que ela não poderia negar. Quando cheguei, liguei para o detetive, que confirmou o local, um hotel simples e sem graça nos arredores da cidade. Estacionei a alguns quarteirões de distância e esperei, meu estômago revirando enquanto observava o prédio. Depois de cerca de 1 hora, ela apareceu. Estava rindo, e pude ver a figura familiar de Dave ao seu lado. Eles estavam de mãos dadas enquanto caminhavam em direção à entrada, como se fossem um casal qualquer, sem preocupações no mundo. Ver os dois juntos foi como uma facada no peito. A maneira como ela olhava para ele, a facilidade com que se inclinava para o ombro dele, era como se ela tivesse esquecido tudo o que compartilhamos. Os anos que passamos juntos, os sonhos que construímos, as promessas que fizemos. Aquilo não significava nada para ela, nem naquele momento. Respirei fundo, me preparando. Não a confrontei, não fiz cena. Simplesmente peguei meu celular, tirei algumas fotos da minha posição e gravei um pequeno vídeo. Minhas mãos tremiam quando apertei o botão de gravação, mas me forcei a me manter firme, a capturar cada detalhe que serviria como prova mais tarde. Eu não podia deixar as emoções tomarem conta de mim, ainda não. Haveria tempo para isso depois, quando ela não tivesse mais escapatória, sem mentiras para se esconder atrás. Depois que eles desapareceram dentro do hotel, esperei alguns minutos, então voltei para o meu carro. Meu coração parecia um peso de chumbo, e uma parte de mim queria apenas dirigir para longe, deixar tudo para trás. Mas eu sabia que não podia. Havia mais a fazer, mais provas a coletar para garantir que ela não tivesse outra escolha a não ser enfrentar o que fizera. Meu casamento já havia acabado, mas eu estava decidido a não deixar que ela saísse ilesa, fingindo que nada daquilo importava. Nos dias seguintes, mantive distância, documentando silenciosamente cada comportamento suspeito, cada mentira, cada mensagem de texto à noite. Cada pedaço de evidência alimentava a minha determinação, fortalecendo minha resolução. Quando ela retornou de sua conferência, eu tinha tudo o que precisava para confrontá-la. Finalmente, o momento chegou em uma noite silenciosa. Ela entrou em casa após outro longo dia de trabalho, e eu estava pronto. Sentei à mesa da cozinha, com as provas espalhadas diante de mim, as fotos, os registros de chamadas, as mensagens de texto. Meu coração batia forte no peito enquanto ela deixava suas coisas, alheia ao que a aguardava. Ei, eu disse, minha voz calma, mas ela deve ter percebido algo no meu tom, porque parou e me olhou com um toque de preocupação. Está tudo bem? Ela perguntou, tentando soar casual, mas eu podia ver o brilho de incerteza nos olhos dela. Ah, eu acho que precisamos conversar, respondi, apontando para as provas na mesa. Há algumas coisas que precisamos esclarecer. O rosto dela esbranquiçou ao olhar para as fotos, os registros, as mensagens. Ela gaguejou, tentando explicar, negar, mas eu a interrompi, minha voz fria e firme. Não minta para mim, Amy, eu disse, minha paciência finalmente se esgotando. Eu sei de tudo. Eu sei disso há semanas. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Suas desculpas, suas falas ensaiadas, todas caíram por terra diante da prova irrefutável. A máscara dela desmoronou, e pela primeira vez, eu vi o medo puro nos olhos dela. Ela sabia que não havia volta, não havia como desfazer a traição que estava entre nós. Naquele momento, senti uma estranha sensação de satisfação, uma espécie de vindicação. Fui manipulado, mentido e enganado por meses, mas agora eu tinha a verdade em minhas mãos, e ela não podia mais negar. Eu podia ver a realidade se instalando, o peso de suas ações pressionando sobre ela enquanto ela percebia que tudo estava exposto. Enquanto ela ficava lá, em silêncio e derrotada, eu sabia que aquilo era só o começo. Havia muito mais para ser dito, muito mais raiva e dor para processar. Mas também sabia que já havia tomado minha decisão. Depois daquela noite, tudo mudou. A casa deixou de ser um lar, tornou-se um campo de batalha silencioso, carregado de tensão e palavras não ditas. Amy se movia como um fantasma,
como se tivesse medo de fazer muito barulho, seus passos hesitantes, sua voz mal mais alta que um sussurro. Ela deve ter sentido que nada do que dissesse mudaria o que eu sentia. E ela estava certa. A confrontação nos deixou ambos exaustos, mas de alguma forma distorcida, eu senti uma satisfação sombria. Afinal, ela finalmente estava vendo as consequências de seus atos, e não havia mais como escapar disso. Mas eu não estava interessado em relembrar suas desculpas, suas tentativas de justificar a traição dela. Cada vez que ela tentava, eu saía da sala, fechando a porta nas explicações e súplicas dela, uma parede entre nós que ela não conseguia penetrar. Uma manhã, cerca de uma semana após o nosso confronto, eu a vi sentada à mesa da cozinha, com uma carta nas mãos. Ela estava me esperando, com a expressão inexpressiva. Ela deve ter ficado acordada por horas, com o cabelo desarrumado, olheiras sombreadas em seus olhos. Eu podia perceber que ela não tinha dormido. Ela olhou para cima quando entrei, e por um momento, nenhum de nós falou. Eu sabia que ela estava esperando que eu dissesse algo, talvez até algo para amenizar a divisão, mas eu apenas fiquei em silêncio. Finalmente, ela deslizou a carta pela mesa em minha direção. Eu olhei para baixo, reconhecendo a insígnia no envelope. Era do trabalho dela, uma reprimenda formal ou algo pior, pelo que parecia. Ela estava sendo avaliada desde que a confrontei, e aparentemente, a notícia sobre o relacionamento dela com Dave havia chegado ao chefe dela. O trabalho delas, o próprio motivo pelo qual ela alegava estar trabalhando enquanto se encontrava às escondidas com eles agora estava em risco. Estou perdendo meu emprego, Will, ela sussurrou, sua voz rouca, quase suplicante. Peguei a carta e a li rapidamente. Confirmou o que eu suspeitava, estavam mandando ela embora. O relacionamento dela com Dave, outro colega casado, havia violado a política da empresa, e com tantas testemunhas e provas para comprovar, não havia como ela manter o cargo. Deixei a carta de volta na mesa, mal olhando para ela. O que você esperava? Um flash de algo cruzou seu rosto, raiva, arrependimento, talvez os dois, mas ela segurou a língua. Ela apenas olhou para baixo, mexendo na borda da carta, como se pudesse dobrá-la de uma forma diferente e fazê-la desaparecer. Tentou falar novamente, sua voz trêmula. Eu sei que cometi um erro, Will. Eu sei que te magoei. Mas nós podemos consertar isso. Podemos ir à terapia, podemos. Eu a interrompi, meu tom frio. Você acha que algumas sessões com um terapeuta vão apagar o que você fez? Os olhos dela se encheram de lágrimas, e ela estendeu a mão, tentando tocar a minha, mas eu me afastei. Eu senti uma onda de amargura subir dentro de mim, uma explosão de raiva que eu vinha reprimindo desde o dia em que descobri. Você destruiu tudo, Amy. Nosso casamento, nossa vida, tudo o que construímos juntos. Você jogou tudo fora por o porquê? Por ele. Ela balançou a cabeça, sua voz um sussurro sufocado. Não era sobre ele. Eu estava, e não sei, eu estava perdida. Senti que algo estava faltando, que eu não era o suficiente, e ele me fez sentir e desejada. Eu ri desdenhosamente, incapaz de esconder o desprezo. Desejada? É isso que você pensa? Então você me traiu porque queria que alguém olhasse para você como se você importasse? O rosto dela se desfez, e ela enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Uma parte de mim queria sentir simpatia, talvez até perdão, mas outra parte mais forte, mais irritadas não permitiu. Me levantei, empurrando minha cadeira para trás com um rangido contra o piso, e saí da sala sem dizer uma palavra. Eu sabia que ela queria absolvição, uma forma de aliviar a culpa que deveria estar dilacerando-a, mas eu não lhe daria isso. Não agora. Não ainda. Os dias viraram semanas, e nossa casa se tornou uma casca vazia. Ela dormia no quarto de hóspedes, saía cedo todas as manhãs e voltava tarde, como se estivesse tentando evitar a realidade do nosso casamento destruído. Eu seguia com as tarefas, focando no trabalho, fazendo recados, fazendo qualquer coisa para evitar enfrentar o vazio que pairava sobre nós. Amigos e familiares começaram a ligar, percebendo a tensão, perguntando se estava tudo bem,
mas eu mantinha as respostas vagas, sem querer explicar a vergonha dos nossos votos quebrados. Então, numa noite, quando eu estava prestes a sair para uma caminhada para clarear minha mente, vi um carro estacionando do lado de fora. Era ele. Dave. Ele ficou lá, parado, olhando para casa com uma expressão confusa. Eu o observava pela janela, com os punhos cerrados, sentindo uma onda de raiva fresca subir no meu peito. A ousadia, o atrevimento dele de aparecer aqui depois de tudo. Eu abri a porta antes que ele pudesse sequer subir os degraus, ficando firme na entrada para bloquear o caminho dele. "O que você está fazendo aqui?" eu exigi, minha voz baixa e fervendo de raiva. Dave parecia surpreso, como se não esperasse que eu o confrontasse. Ele gaguejou, olhando ao redor como se esperasse que a Amy aparecesse para salvá-lo. Eu só queria falar com a Amy. Eu pensei, talvez eu pudesse explicar as coisas para ela. Explicar? Soltei uma risada amarga. Você acha que aparecer aqui e falar com ela vai melhorar as coisas? Você acha que ela ainda está esperando por você? Ele olhou para baixo, se mexendo desconfortavelmente, mas eu não terminei. Você não pertence aqui, Dave. Você destruiu minha vida, meu casamento, e agora acha que pode voltar e consertar tudo com algumas palavras? Ele engoliu em seco, parecendo genuinamente desconfortável, talvez até arrependido, mas isso não me amoleceu. Desculpa, cara. Eu não queria que nada disso acontecesse. Não queria que isso acontecesse? Eu repeti, incrédulo. Você não pensou, não é? Você não pensou em mim, nem nela, nem nas consequências das suas ações. Você estava ocupado demais atrás de uma fantasia, egoísta demais para considerar alguém além de si mesmo. Ele abriu a boca para responder, mas eu já não estava mais ouvindo. Dei um passo à frente, com a postura firme, deixando claro que ele não era bem-vindo. Saia da minha propriedade. Não volte aqui. Nunca mais. Ele parecia querer dizer algo, mas deve ter visto a raiva nos meus olhos, pois ele assentiu, se afastando devagar antes de virar e voltar para o carro. Eu o observei indo embora, sentindo uma estranha sensação de triunfo, mas era vazia, manchada pelos destroços que ele deixou para trás. Quando entrei de volta em casa, Amy estava parada no corredor, com o rosto pálido enquanto me olhava. Ela deve ter visto ele da janela, observado toda a troca. Ela abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Não quero ouvir, Amy. Agora não, nunca mais. Ela fechou a boca, os olhos baixos, e pela primeira vez, eu vi o verdadeiro medo em seu rosto. Não o medo de mim, mas o medo do vazio que se instalou entre nós, os danos irreversíveis que ela causou. Não havia mais nada a dizer. Nada poderia mudar o que aconteceu. O silêncio entre nós era definitivo, uma parede que nenhum de nós podia escalar. Naquela noite, tomei uma decisão. A decisão pesava sobre mim enquanto eu ficava acordado naquela noite, olhando para o teto. O silêncio da casa me pressionava, um vazio onde o riso e o amor costumavam estar. Eu já tinha tomado minha decisão ou não havia mais debate ou dúvidas. Pela manhã, eu saberia exatamente como terminar este capítulo da minha vida. Mas enquanto eu estava fazendo as malas, uma memória surgiu. Era de anos atrás, no começo do nosso casamento, quando Amy e eu ainda éramos loucos um pelo outro, ainda imersos nos nossos planos e promessas. Lembrei-me de uma vez em que ela me olhou, com uma mistura de admiração e amor, e sussurrou: aconteça o que acontecer, vamos prometer que nunca vamos embora sem realmente nos conhecermos. Naquela época, parecia um belo sentimento tão romântico, tão idealista. Agora, parecia um voto vazio, palavras que não podiam carregar o peso da traição e da perda. E ainda assim, a memória permanecia, me inquietando. Se eu fosse terminar com isso, eu precisaria de um fechamento. Eu precisava que ela visse e sentisse a dor que causou. Eu precisava saber se ainda havia alguma verdade entre nós. Na manhã seguinte, eu a encontrei na cozinha, mexendo uma xícara de café com um olhar vago. O cabelo dela estava desarrumado, o rosto pálido. Ela mal olhou para cima quando entrei,
mas eu me sentei à sua frente, me preparando para o que estava por vir. Amy, comecei, minha voz rouca, eu preciso entender o porquê. Eu preciso que você me diga a verdade, não as desculpas ensaiadas ou os pedidos de desculpas cheios de culpa. Eu quero saber por que você fez isso. Ela olhou para cima, surpresa, seus olhos encontrando os meus pela primeira vez em semanas. Por um momento, ela não disse nada, apenas respirou fundo, com as mãos tremendo em volta da xícara de café. Não era sobre ele, Will, ela sussurrou, sua voz trêmula. Eu nem acho que me importava com ele. Ele estava só, e lá. Uma distração. Uma distração de quê? Exigi, minha paciência se esgotando. De mim mesma, ela disse suavemente, quase para si mesma. Eu estava perdendo quem eu era. Tínhamos essa vida perfeita, você sempre tão focado, tão bem-sucedido, e eu sentia como se estivesse apenas desaparecendo no fundo. E em vez de te contar, em vez de tentar trabalhar nisso, eu tomei o caminho do covarde. Eu pensei que se alguém mais me quisesse, talvez eu me sentisse real de novo. Suas palavras me feriram, atingindo mais forte do que eu esperava. Ela nos destruiu por uma razão tão rasa e egoísta. Mas pelo menos era a verdade. Me levantei, a certeza da minha decisão tomando conta de mim. Eu estou indo embora, disse, minha voz sem emoção. Ela olhou para cima, uma nova onda de lágrimas nos olhos, mas ela não implorou dessa vez. Talvez ela finalmente entendesse que não havia volta. Quando comecei a caminhar em direção à porta, ouvi ela chamar um último e trêmulo desculpe, mas não me virei. Nos dias seguintes, eu me mudei e comecei os papéis para o divórcio. Amigos e familiares entraram em contato, mas eu mantive tudo breve, sem interesse em reviver a dor recontando. Me joguei no trabalho, tentando juntar alguma semblante de normalidade. Então, numa noite, cerca de um mês depois de eu ter saído, recebi um pacote pelo correio. Sem endereço de remetente, sem marcações, apenas uma caixa simples e discreta. Dentro, havia um velho álbum de fotos que eu nem lembrava que havíamos feito. Enquanto folheava as páginas, as memórias voltaram à tona, imagens da nossa vida juntos que agora pareciam quase irreais. O dia do nosso casamento, férias, feriados, fotos aleatórias de manhãs silenciosas e noites cheias de risadas. Mas, no fundo, estava uma única carta. Era de Amy. Will. Eu sei que você não vai acreditar em mim, e sei que isso não muda nada, mas eu preciso dizer. Te deixar me destroçou de maneiras que eu nem consigo descrever. Eu gostaria de poder voltar e mudar as coisas, mas ambos sabemos que isso é impossível. Quero que saiba que estou trabalhando em mim mesma, tentando entender como me tornei alguém que poderia trair tudo o que construímos juntos. Eu encontrei esse álbum enquanto estava limpando a casa, e queria que você tivesse. Não importa o que nos tornamos, não importa o que você pensa de mim agora, eu quero que se lembre de que, uma vez, nós fomos algo bonito. Obrigado por cada momento, cada memória. Eu não mereço, mas vou guardar isso para sempre. Amy. Fechei o álbum, com um nó na garganta. As palavras dela não mudaram nada, não podiam. Mas elas despertaram algo em mim, uma dor que era mais complexa que raiva, mais emaranhada que a necessidade de vingança. Pela primeira vez, me perguntei se ela realmente estava tentando se curar, se talvez ela estivesse juntando os pedaços quebrados de si mesma que a haviam levado até esse lugar. Os meses passaram, e eu me encontrei em uma paz hesitante, meus dias não mais assombrados pela traição. Eu não esperava ouvir dela novamente. Mas então, enquanto estava sentado na minha varanda numa noite quente de primavera, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Amy. Will, e por favor, se puder, me encontre uma última vez. Eu olhei para a tela, incerto. Parte de mim queria excluir a mensagem, deixar o passado enterrado. Mas uma curiosidade quieta e persistente me fez responder. Na semana seguinte, me encontrei sentado à sua frente em um pequeno café, sentindo como se estivesse encontrando uma estranha. Ela parecia diferente, quase irreconhecível, como se os meses a tivessem envelhecido anos.
Seu rosto estava sombrio, sua expressão guardada. Depois de alguns momentos de silêncio desconfortável, ela respirou fundo e me olhou nos olhos. Eu precisava te ver, ela começou, sua voz firme, mas suave. Eu passei esses últimos meses tentando me entender, tentando encarar o que fiz e por que fiz. Eu não espero perdão, mas eu queria pedir algo mais. Eu a observei, minha curiosidade despertada. O que é? Ela hesitou, olhando para baixo enquanto falava. Eu queria te agradecer. Pelos anos que tivemos, por tudo. Mas, e também por ter ido embora. Isso me forçou a olhar para quem eu me tornei. Eu precisava disso. Agora eu sou uma pessoa melhor, e devo isso a você. Eu acenei com a cabeça, absorvendo suas palavras. Não havia mais nada a dizer, nada mais a resolver. Quando nos despedimos naquele dia, senti um alívio, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Não éramos amigos, e nunca seríamos novamente. Mas talvez, de alguma forma estranha, ambos tivéssemos encontrado um caminho para a paz. Enquanto caminhava para longe do café, não olhei para trás. O passado finalmente ficou para trás, suas lições claras.